Aleluia! Esse tema que temos trabalhado no Conexão Família, que fala de famílias em obras, é muito profético, meus irmãos. É um tema que o Espírito Santo tem trazido mesmo para os nossos dias, porque Deus fala através de coisas que são tão visíveis para nós, para nos fazer entender o que está acontecendo no reino espiritual e aquilo que Ele quer falar conosco. E dentro dessas famílias em obras, hoje nós vamos falar sobre a sala de jantar. Fiquei feliz de falar da sala de jantar, porque eu fiquei pensando, as melhores e mais frequentes memórias que eu tenho da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, na casa dos meus pais, lembranças em volta da mesa. A nossa mesa era muito alegre. Era assim, fora do comum a mesa da nossa casa. Era uma mesa que estava sempre muito cheia. Já tinha 6 filhos, o pai e a mãe, e meu pai a vida inteira nunca viveu só com a gente. Era um monte de gente morando na nossa casa. Então, nossa mesa era muito alegre. E na nossa mesa, eu pude vivenciar os momentos mais profundos. Na mesa da minha casa, na casa dos meus pais, eu ouvi muitos testemunhos. Meu pai, minha mãe contando o que Deus estava fazendo. Na igreja, em casa, na vida deles. Em volta da mesa também a gente tinha tanta alegria. E tinha muita conversa boa. Conversa que edificava. Ali a gente contava os nossos sonhos. Ali a gente falava das nossas expectativas. Como é bom. Sala de jantar é um lugar muito bom, irmãos. Muito bom. Na minha casa também. Hoje os meus filhos estão casados, mas os melhores momentos que eu me lembro da minha casa ainda com os meus filhos dentro da minha casa, são momentos em volta da mesa. Era em volta da mesa que a gente brincava, que a gente conversava, que a gente falava da nossa vida, era oportunidade, às vezes a gente fazia até uma comidinha especial, né? Aquela oportunidade estratégica, né? Para a gente ouvir os filhos, perguntar umas coisas que a gente quer saber, num ambiente gostoso, num ambiente que ele não arrepie para não contar. Sala de jantar é um lugar muito importante na nossa casa. Mas eu falei que esse tema é um tema profético para os nossos dias. E interessante que foi ontem, o Senhor falou algo, o Senhor me deu um sonho ontem à noite. E Ele tem falado várias coisas comigo através desse sonho. O sonho era o seguinte, um dos meus filhos é piloto de avião e de helicóptero. Mas eu me aproximava do meu filho e eu via que meu filho estava entrando num foguete. E ele estava todo vestido e já entrava ali e ele começava a apertar os botões e eu virava para ele e falava assim, filho, que é isso? E ele falava, estou indo para o espaço. Eu falei, não, voar no espaço não. E esse eu não quero que você vá mais não. Filho, não vai não, ali é muito, meu Deus, é inseguro, não quero. Eu ficava com muito medo. E eu pedia muito para ele, filho, não vai. E ele dizia, mãe, eu vou dentro desse foguete. O foguete é preparado para me levar para lá. Fica tranquila, está tudo certo, mãe. Que tudo certo, espaço, é longe demais. Não vai. E naquela agonia que eu estava, pedindo ao meu filho que não fosse para aquele espaço, não pegasse aquele foguete e fosse para o espaço, eu acordei. E eu acordei, gente, até com dor no coração. De tão apavorada que eu estava que meu filho fosse para o espaço. Eu falei, Deus, que sonho! E a partir dali, eu não consegui mais dormir, e o Senhor começou a falar muitas coisas ao meu coração. Eu disse que é profético falar
falarmos que estamos em obra. E por quê? Porque o Espírito Santo, ele está reformando a nossa vida. Nós estamos num tempo de muita reforma. O Espírito Santo, ele está reformando a nossa vida. Ele está tirando as coisas velhas da nossa vida, as coisas do velho homem, para trazer as coisas do novo homem, guiado pelo Espírito Santo. Está arrancando a nossa carnalidade, está trabalhando, reformando e reforma. Gente, não é bom. Mas nunca se esqueça que o resultado certamente será excelente. E o Senhor começou a me mostrar algumas coisas com aquele sonho. O Senhor falou: Meire, é certo que uma pessoa, um ser humano, não pode ir para o espaço. Ele só vai para o espaço se realmente ele estiver dentro de um local apropriado, um foguete, com todas as condições que o faça vencer todas as leis físicas. E assim são vocês. Vocês nunca, presta atenção, nunca vocês poderão acessar as coisas do reino de Deus com esta natureza carnal que vocês têm. Nunca. É impossível. Como é impossível para um ser humano dizer: hoje eu vou dar um pulinho ali na lua. Impossível. Por isso eu preparei para vocês. Eu preparei para vocês um foguete. E o foguete é este. É a palavra de Deus, porque ela é viva e ela é eficaz. Ela é poderosa para nos tirar desta carnalidade e nos fazer acessar o reino de Deus, as coisas de Deus, as promessas de Deus e a visão de Deus para nós, para a nossa casa, inclusive para a sala de jantar. Ele falou: Meire, só dentro desta palavra, porque esta palavra é a única que tem poder para transformar o homem, para revestir o homem, para que ele possa acessar as coisas do alto. Aleluia! E aquilo foi caindo no meu coração. E o Senhor começou a falar algumas coisas sobre esta reforma dos últimos dias dentro da igreja do Senhor Jesus. Quem aqui não está sentindo? Quem aqui não está percebendo o mover sobrenatural do Espírito Santo trabalhando em nós e transformando áreas do nosso coração e da nossa vida? Por isso que nós temos que estar expostos a esta palavra. Por isso que nós temos que estar guardados e revestidos do poder e da autoridade desta palavra em nós. E este poder, ele é transferido para nós à medida que a reforma acontece. O Espírito Santo do Senhor está colocando a sua casa em reforma. Estão saindo as coisas velhas, a natureza velha precisa ficar para trás, precisa ser acabada, e precisa ser construído dentro de nós o novo do Senhor. É um novo tempo, queridos. Por isso, toda vez que o Senhor levantar uma voz na igreja, não vamos desprezar. Porque o Senhor nos fala através da palavra e nos dá poder através da palavra
para que essas reformas que precisam serem feitas, para que nós possamos acessar as coisas que são do alto, aconteçam na nossa vida. Se você não se expõe à palavra de Deus, na sua e na minha natureza carnal, nada podemos fazer. Mas se nós entramos na palavra de Deus e somos revestidos, é uma nova vestimenta, então nós poderemos, por causa do poder da palavra. Quem é a palavra? Jesus. Ele é a palavra. Então, por meio dele, por meio da sua palavra, nós somos colocados dentro dela e somos então lançados rumo às coisas do reino de Deus. Mas nós vamos falar sobre sala de jantar. Antes, porém, eu queria só pincelar uma coisa para vocês, e nós vamos acompanhar o que o Espírito Santo vai falar. Primeira coisa, a honra de pertencer a uma casa. Hoje, nós não temos mais isso. Hoje, as casas, elas se desfazem tão facilmente. O inimigo tem capturado tanto as mentes e os corações, que a gente não tem mais o sentido e a honra de uma casa. Não lutamos mais. Ah, não, já lutei. O casal tem 2, 3 brigas feias, aí ele diz o seguinte: não, já chega, não vou lutar mais não, vou sair dessa e vou ser feliz em outra. Não tem mais honra, porque nós estamos perdendo. Porque a palavra de Deus não está sendo lida e devorada, porque é ali que nós encontramos a força para resistirmos o dia mau. Então o que se faz? Não deu certo? Acaba a casa, destrói a casa. E muitas casas estão sendo destruídas. Em Mateus 7, 24 e 25 diz assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente. Quem é o prudente? Quem é o prudente, irmãos? Abre a Bíblia aí, para pelo menos você ter uma forma de colar aí, quando eu perguntar. Mateus 7, 24, 25. Quem é o prudente, irmãos? Aquele que escuta e... Fala assim, escuta e pratica. Senão você não vai entender nada. Fala, escuta e pratica. Então a palavra de Deus está dizendo que todo aquele que escuta e pratica as palavras do Senhor será assemelhado ao homem prudente, que edificou uma casa sobre a rocha. Desceu a chuva, desceram as correntes dos rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, mas ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Queridos, precisamos resgatar do nosso coração a honra de um lar, de uma casa. Precisamos saber o valor disso e investir em cada compartimento da nossa casa. Precisamos olhar com os olhos de Deus para este assunto. Ter uma casa firme é um privilégio, queridos. Sabe por quê? Porque casa é lugar de segurança. Casa é lugar de intimidade. Casa é o lugar que não importa o tempo que você está vivendo. Se você está triste, se você está alegre, se você está cansado, não importa como você estiver. Se você tem uma casa firmada na rocha, uma casa
que você pode chamar de sua. Quando você chega ali e se diz, ai, que delícia, cheguei em casa. Não é assim? O Espírito Santo está em obras com a nossa vida. Ele está tirando tudo que é velho. Ele está restaurando no novo. Porque somente, queridos, através deste novo revestimento e deste foguete, usando o sonho, que Ele nos coloca dentro, que é a sua palavra, nós teremos acesso às coisas que são do alto. Mas o assunto de hoje é sala de jantar. E eu gostaria de falar sobre 3 investimentos que nós devemos fazer para tornar a nossa sala de jantar aquilo que Deus deseja que ela seja. 3 investimentos. É interessante que a sala de jantar, ela é interessante. Quando você pensa num quarto, aí você pensa assim, tem que ter cama, tem que ter o criado mudo para eu colocar a luzinha aqui, para depois eu não ter que apagar aquela, se eu quiser ler. Tem que ter o armário, tem que ter os armários para colocar a roupa. Agora, a sala de jantar é interessante. O que tem na sala de jantar, gente? Uma mesa. Uma mesa. Mas uma mesa que fala muitas coisas para nós. A sala de jantar, ela é um ambiente onde a reforma maior não é no exterior, mas é naquilo que vai compor aquela sala. Assim somos nós. Deus está olhando para o interior, e Ele está olhando para dizer, e para ver, o que tem na sala de jantar da tua casa. E eu queria perguntar para você, o que tem na sala de jantar da tua casa? O que precisa sair da sala? E o que precisa entrar de novo? Qual é o investimento que você deve fazer neste lugar chamado sala de jantar? A primeira coisa que eu queria falar é sobre a mesa da sala. Nós temos que valorizar a mesa da sala de jantar. A nossa mesa deve ser um utensílio da nossa sala que a gente olhe com carinho. Sabe por quê? Porque ali, em volta daquela mesa, vai acontecer, certamente, quem tem a minha idade para mais, vai dizer a mesma coisa. Naquele lugar, na história da sua casa e da sua família, vai acontecer os melhores momentos e os mais marcantes dentro de uma família. Porque o quarto, ele é importante. Mas o quarto não é um lugar onde está todo mundo junto. O banheiro é importante, mas todo mundo não está junto no banheiro. Mas a sala de jantar, a mesa da sala de jantar, fala de reunião, fala de ajuntamento, fala de um lugar onde Deus se revela em muita intensidade. Você sabe que eu descobri as namoradas dos meus filhos em volta da mesa? Era ali que eles contavam. Eu descobri os sonhos deles em volta da mesa. Era ali que a gente conversava. Mãe, quero ser piloto. O outro, eu não. Eu quero ganhar dinheiro. É muito interessante, meus irmãos. Nós precisamos investir na mesa. Porque a mesa também, além dela criar um ambiente muito importante dentro da nossa casa, a mesa é o lugar onde nós colocamos o alimento.
E eu queria que você prestasse atenção, para você entender o que eu estou dizendo. Quem hoje, quantas famílias hoje estão parando em volta da mesa? Muito pouco. E muito pouco tempo. Porque não dá mais tempo de estar em volta da mesa. E nós estamos nos esquecendo do valor da sala de jantar. Porque ali, a sala de jantar fala de mesa, fala de comunhão, fala de um ambiente de restauração. Quem aqui já não passou na mesa, sentado numa mesa, uma restauração com um filho, conversando ali? Eu me lembro que um dos meus filhos, num certo momento, ele quis experimentar as coisas do mundo. Estava todo... E era aniversário dele, e eu estava muito triste. Falei, o que esse moleque está fazendo lá fora? Ele tinha que estar aqui dentro. E o Boris chegou para mim e falou, se é o aniversário dele, o que nós vamos fazer? Eu falei, nada, não merece nada. Vou fazer nada. Aí ele falou, nada não. A gente pode não fazer uma festa, mas nada não. Faça um jantar. E nesse jantar nós vamos chamar meu pai, sua mãe, os dois já eram viúvos na época, e nós vamos sentar em volta da mesa e vamos celebrar o aniversário dele assim, depois a gente come um bolo. E eu confesso para vocês que meu coração estava tão triste que eu não queria nem fazer o jantar. Mas, como ele tinha falado, faça o jantar, eu fiz. E esse meu filho, que é o Ricardo, ele gosta muito das coisas bem arrumadas. Então eu coloquei uma mesa, eu arrumei aquela mesa, botei as flores na mesa, os pratos, os melhores, tudo de melhor, deixei a mesa bem linda. E preparei uma refeição que eu sabia que ele gostava. E ele chegou do trabalho, entrou dentro de casa, quando ele chegou na sala de jantar, ele tomou um susto. Falei, o que é isso? Eu fiz um jantar para você. É seu aniversário hoje, filho. Ué, mas você não falou nada que ia fazer um jantar para mim. Eu falei, pois é uma surpresa para você. Seu avô está vindo, sua avó está vindo, e nós vamos jantar com você e celebrar hoje à noite seu aniversário. E nós sentamos naquela mesa, e foi uma noite muito gostosa. Conversamos, eles contaram os casos dele para o avô e para a avó, que morriam de rir dos casos da vida dele. E ficamos ali naquela conversa toda. Terminamos o jantar, o Boris saiu para levar o Didi, né? A gente chamava ele de Didi, o pai dele, e a mamãe para casa. E eu fiquei sozinha com ele, comecei a recolher os pratos. E ele olhou para mim, veio, me abraçou e disse, mãe, obrigado por esse jantar. Eu não imaginava que você ia fazer isso para mim. Eu falei, sabe, filho, eu fiz porque eu te amo. Mas eu queria dizer para você que há um Deus que te ama mais do que eu te amo. E Ele está cuidando da sua vida. E ele engoliu seco. Aí ele olhou para mim e disse assim, mãe, é o seguinte, muito obrigada. Mas como eu não sabia que você ia preparar esse jantar, eu tinha marcado aí uma reuniãozinha com meus amigos. Mas eu vou lá, mãe, e eu volto muito rápido para casa. Naquele dia, começou a restauração na vida do meu filho, em volta da mesa. Porque a mesa, ela fala de amor. A mesa, ela fala de renúncia. A mesa, ela fala de satisfação. A mesa, ela fala de restauração. E nós precisamos resgatar a mesa da nossa casa. Sabe por quê, gente? Porque Deus, eu sempre digo isso, Deus fala através de coisas visíveis sobre as invisíveis. Se eu tivesse chegado naquela noite, talvez, e dito para ele, ô filhão, te amo, feliz aniversário. Ah, legal, obrigada mãe. Mas não marcaria a vida dele, a ponto
a partir dali, Deus começar a fazer a mudança na vida dele. A mesa é um lugar que marca a nossa vida. Então, queridos, deixa aí uma dica para você. Deixa aí uma dica para você. Restaure esse tempo na sua casa. Invista na sala de jantar da sua casa. Invista nesse tempo. Parecia que era só o meu, mas tem um ali também tocando. Invista nesse tempo tão precioso da sua vida. A Bíblia diz o seguinte: assim como meu Pai me confiou um reino, eu tenho confiado um reino para você. Eu tenho confiado algo para você, para que você possa, presta atenção, comer e beber à minha mesa, no meu reino. A mesa tem um grande significado, irmãos, e uma grande revelação do Senhor para nós. E a Bíblia diz: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, mesa é lugar de posicionamento. Não importa o que estejamos passando, a mesa é um lugar que Deus preparou para nos posicionar. Temos que nos posicionar. E a mesa é um lugar preparado. O Senhor diz que a mesa, nós somos transformados. Outra coisa importante, a segunda coisa que eu quero falar é sobre o alimento. O que nós temos colocado de alimento na nossa mesa? Gente, tem lugar que está com uma mesa linda. Até botou na obra, botar uma mesa bonita, mas não tem alimento na mesa. A casa está sem alimento. Ou, às vezes, está cheia de alimento bom, bonito, agradável, aquela torta de banoffee maravilhosa, e tantas outras coisas lindas, mas que, no fundo, não fazem bem para a nossa saúde. Que alimento tem estado nas nossas mesas? O Senhor diz que na nossa mesa precisa haver apenas 2 alimentos: o pão e o vinho. O pão representa Jesus Cristo, entregue naquela cruz por cada um de nós. E então a Bíblia diz que Ele é o pão da vida. Se esse pão estiver na nossa casa, nós não vamos ter fome. Nossos filhos não vão ter fome. Porque se eles tentarem escapar, você chama para a mesa. E quando eles sentarem na mesa, eles vão encontrar naquela mesa o pão da vida. E eles vão voltar. Porque existe uma promessa: você e a sua casa servirá ao Senhor. Então, a mesa, o alimento que colocamos na mesa, irmãos, é muito importante. E nós não temos mais pensado nisso. Nós não pensamos mais na alimentação, porque existe o fast food. Não deu para fazer aqui, eu passo ali, pego um lanchinho ali, vamos embora e vamos lá, correria. Não se presta mais atenção aos alimentos que põe na mesa, assim como nós não prestamos mais muita atenção para os alimentos que se põem na nossa mesa, espiritualmente está acontecendo a mesma coisa. É necessário que os pais pensem nisso, porque quem põe comida na mesa é pai e mãe. E não é só mãe, porque é ela que faz, é pai e mãe. Nós precisamos olhar para isso e dizer o que nós vamos colocar na nossa mesa. E o Senhor diz: não pode faltar na mesa de vocês o pão da vida, que é Jesus. Isso fala, meus irmãos, de algo muito profundo. Isso fala de intimidade. Isso fala de comunhão, isso fala de comprometimento. O alimento, o pão da vida, é aonde nós encontramos todas as substâncias que nós precisamos para ter uma saúde espiritual. O pão
que tem que estar na nossa mesa é a única coisa que pode nos fazer estarmos fisicamente e espiritualmente saudáveis. Se não tem pão, vai ter fome na mesa. E outra coisa que o Senhor disse que nós temos que ter na nossa mesa é o vinho. E sabe o que o vinho significa? O sangue de Jesus derramado numa cruz. E isso fala de perdão. Isso fala de restauração. Isso fala de transformação de vida. Isso fala, meus queridos irmãos, de uma nova aliança. E quantas famílias estão sendo quebradas porque não sabem que estão debaixo de uma aliança verdadeira de amor. Quando há vinho na nossa casa, quando o vinho está sobre a mesa, nós não nos esquecemos que há salvação, que há restauração. Olha como a sala de jantar é importante. Olha como a mesa é importante, porque sobre a mesa, é sobre a mesa que vai ser colocado o pão e o vinho na nossa casa. Recebe isso para a tua vida, recebe a revelação do Senhor nesta noite. O Senhor está falando aos nossos corações, dizendo: filhos, acordem, tragam pão e tragam vinho. Eu vou perguntar uma coisa: quem é que traz pão e vinho para uma casa? Rapidinho. Quem que traz o pão e o vinho para casa? Quem que traz o alimento para casa? É o filho? Gente, vocês estão comigo? É o pai e a mãe. Há uma grande responsabilidade para nós como pais. E nossos filhos vão entender as coisas espirituais quando nós resgatarmos dentro da nossa casa aquilo que eles podem ver. Na mesa de vocês, não pode, nas nossas mesas, meus irmãos, não pode ter comida ruim. E graças a Deus, domingo mudou, mas antigamente, na mesa, a gente comia tudo, menos um bom alimento. A gente, na mesa, comia um pão amargo. E muitas vezes, jantávamos nossos irmãos falando mal. E os nossos filhos à mesa olhando. E aprendendo ali na mesa. E o Senhor está dizendo nessa noite: mesa é um lugar de transformação. Mesa é um lugar de posicionamento. E o Senhor está dizendo para hoje à noite, para nós, principalmente como pais, agora eu falo: que alimento você tem trazido para a sua casa? É pão? É o vinho? Ou são os alimentos do mundo que você tem colocado sobre a sua mesa? Pense nisso, meu irmão. E a última coisa que eu quero falar é sobre a provisão. Interessante. Olha só. A gente pensa numa reforma, certo? Então, vamos dizer, Anderson, que você está reformando a sala de jantar da sua casa. Pensa na sala reformada. O que tem na sua sala? Na sala de jantar tem uma mesa. Não. Olha, espera aí. O que tem na sua sala de jantar renovada, restaurada, toda a obra concluída? Uma cortina meio bonita, uns quadros, buffet. Um arranjo bem no centro. Se prepara, Pedro. Um arranjo no centro da mesa. Um arranjo lindo no centro da mesa. Pode ter um tapete embaixo da mesa também. Pode ter um tapete embaixo da mesa, Pedrão. Trabalha, cara, porque a reforma vai ser. Agora eu quero perguntar uma coisa para o Pedro. Ô Pedro, vem cá um pouquinho. Ela teve todo esse sonho da reforma da casa. Agora me diz uma coisa. Ele está até caindo, irmãos. E o dinheiro? Porque para esse sonho todo aqui, meu filho, tem que ter,
Grana, provisão. E aí? Faltou o piano na sala de jantar. Ah, ele quer o piano. Eu quero jantar nessa mesa, hein? E aí, Pedro? Ah, Deus proverá, né? Oh! Pois é, a gente tem tantos sonhos e de repente a gente se depara com isso aqui. E a gente olha e diz assim: eu não tenho. Tem tantas pessoas que sabem que precisam restaurar a sala de jantar da sua casa, mas olham e dizem assim: eu não tenho condições. Eu estou triste. Eu não tenho mais esperança. Eu não tenho mais nada, pastora. Eu não tenho o suficiente para fazer esta reforma. Porque toda vez que nós falamos em reformar algum lugar, vai nos custar alguma coisa. Vai nos custar alguma coisa. Vai ter que haver renúncias. Não, eu não vou poder mais investir nisso. Eu não vou poder mais gastar nisso. Agora o meu foco é aqui. Não, eu não posso mais fazer isso aqui. Não, agora não mais, porque agora o meu foco é aqui. E quando você olha o projeto, você olha e diz assim: mas até um piano tem que ter na minha sala de jantar. Não tenho recursos para isso. Não há provisão. Meu irmão, eu queria dizer para você nesta noite, que a ideia de reforma nas nossas vidas não é nossa, é de Deus. Ele disse: eu vou mudar a natureza de vocês, para que vocês tenham acesso às coisas do meu reino. Eu preciso mudar a natureza de vocês. Eu queria dizer para vocês que nós temos um provedor. A provisão, meus irmãos, fala de fé. Eu disse o seguinte, quando eu estava escrevendo sobre isso, eu disse: Senhor, eu já estou entendendo que a moeda do céu não é o real, não é o dólar, não é o euro. A moeda do céu, para toda transformação e toda obra que Deus precisa, deseja e fará na nossa vida, chama-se fé. Sem fé, é impossível você fazer alguma coisa. É impossível você agradar a Deus. E se dos 3 pontos você não se lembra de mais nenhum, não se esqueça desse, porque nesse daqui, Deus falou muito ao meu coração. Toda obra precisa ter recursos. E nós temos um provedor que pode dar para mim e para você tudo o que nós precisamos para esta reforma. A única coisa que nós precisamos fazer é olhar hoje para esse compartimento tão importante na nossa casa, a sala de jantar, onde a maior parte das coisas em família acontece. A gente tem que olhar para este lugar e dizer: está precisando de reforma. Maridos e mulheres que não conversam mais porque não tem mesa dentro da sua casa. Precisa de reforma na sua casa. Pais e filhos que não se comunicam mais. Precisa de reforma na sua casa, na sala de jantar, no lugar de comunhão. Filhos que não estão recebendo alimento porque não tem alimento adequado, alimento certo na mesa, porque pais não estão parando para pensar: que alimento eu estou colocando em cima da minha mesa? E os filhos estão adoecendo, e os filhos estão ficando fracos, porque não tem alimento em cima da mesa. E no seu coração, talvez você esteja dizendo: eu não tenho como investir nisso. Eu estou completamente desprovido.
de recursos para investir. Eu não aguento mais. Como eu tenho ouvido essa palavra nos últimos tempos. Eu não suporto mais, pastora. Eu não aguento mais, pastora. Porque o alimento está faltando dentro das nossas casas. Eu queria pedir nesta noite que você olhasse para isso. A palavra de Filipenses 4,19 diz o seguinte: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus toda a vossa necessidade. Está precisando de reforma? Pois então receba do Senhor toda a provisão. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Mas eu estou sem força, pastora. Ele vai te dar força. Vá para a mesa do Pai. Coma o alimento. Vai para a palavra, come o pão da vida. Quero ver se você não vai ter força para levantar no dia seguinte. Meus irmãos, eu tenho experimentado isso na minha vida. Quantas vezes não tenho mais forças, e o Senhor fala assim: vai para comer, Meire, vai comer, e eu vou, e quando eu como, irmãos, eu me levanto com força, para fazer qualquer reforma que precisa ser feita. Ele é o pão da vida, e a Bíblia diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus toda a vossa necessidade. Em Mateus 6,26 diz: olhai para as aves dos céus, elas não semeiam, elas não ceifam, não colhem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Irmãos, por que nós estamos ouvindo a voz do inimigo e a gente está se prostrando e dizendo: eu não consigo mais? Hoje é noite que o Senhor vai renovar as nossas forças. Você não chegou aqui para escutar uma historinha, não. Você não chegou aqui porque é um religioso. Você tem sede de Deus, você tem fome de Deus, senão você não estaria aqui. Você chegou ao lugar certo, o lugar onde Deus vai renovar as suas forças, para que você entenda que seja qual for o cômodo da sua casa, que esteja precisando de reforma, há um provedor, e esse provedor está dizendo: está aqui o pão na mesa de Deus, há pão e há vinho, independente se não tem a ver com as circunstâncias da sua vida, meu irmão, nem da minha, na mesa do Pai, há sempre pão e vinho, e quando nós comemos do pão e do vinho, e bebemos do vinho, na nossa casa, nas nossas famílias, sabe o que é que nós vamos pôr na mesa? Pão e vinho, e nossos filhos, e nossa casa, e as esposas, e os maridos saberão que há um Deus provedor, que disse que nunca nos deixaria com fome, mas Ele seria o nosso provedor, e Ele traria para nós tudo aquilo que nós precisamos. No Salmo 23:1, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Não vai faltar a provisão para a cortina, para o tapete, para a mesa, para o piano, porque tudo aquilo que você desejar diante do Senhor, para investir neste lugar chamado sala de jantar, o Senhor te dará. Vá, sente-se à mesa dele, coma do pão e beba do vinho. Você vai ver a alegria voltando para dentro da sua casa, porque quando você chegar, você vai ser como aquele poço, né? Jorrando as águas, e as águas de alegria vão inundar a tua casa, vão inundar o coração dos filhos e de todos aqueles que estiverem à mesa. Você está preocupado porque você está olhando para a tua esposa e está vendo uma esposa triste, cabisbaixa, está faltando vinho. Bebe do vinho do Senhor, encha-se deste vinho. Vinho representa aliança, vinho representa alegria. Encha e transborde. Não adianta chegar: por que está com essa cara? Trabalho, chego em casa, está com essa cara. Ei, está faltando vinho, está faltando alegria.
E a alegria não vem porque você vai dizer, dá para você ficar um pouquinho feliz? Quer um cartão de crédito hoje? Pode ser até que ela dê um sorrisinho. Mas existem mulheres que estão tão tristes, que nem com cartão de crédito liberado ela consegue mais sorrir. Está faltando vinho, queridos. Hoje é dia de nós investirmos na sala de jantar. Hoje é dia de nós investirmos na nossa mesa. Hoje é dia de nós investirmos no alimento que estamos pondo em nossas mesas. A provisão fala de um depósito. Nós sabemos que temos que ter dinheiro na conta quando a gente vai fazer uma reforma. Tem que haver uma fonte provedora. O Salmo 54:4 diz assim: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. E a moeda, a fé, ela precisa, queridos irmãos, está nas nossas mãos. E o Senhor tem, hoje, o recurso para colocar na sua vida, para esta reforma. Sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Senhor, eu espero a mesa, eu espero o tapete, os pratos maravilhosos, aquele lustre lindo caindo, aquele piano que vai, enquanto nós comemos, vai ter aquela música gostosa. Pai, eu espero tudo isso no Senhor. A fé é o firme fundamento das coisas que esperamos. E a prova, porque há um provedor, há um Deus que está colocando sustento na tua vida, é a prova das coisas que não se veem. Eu não vejo hoje, ainda está no projeto, mas amanhã o Senhor me fará ver com os meus olhos a alegria restaurada na minha casa, a comunhão restaurada na minha casa, o fervor de novo na minha casa. O Senhor me fará ver as belezas que eu tenho sonhado para minha casa, a minha esposa feliz. Eu vou ver o meu marido chegando em casa, alegre, feliz. Tem provas, mas ele vai chegar, e em vez dele se curvar diante das provas, ele vai dizer: querida, temos que continuar economizando. Mas o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, o Senhor está conosco, Ele vai à nossa frente, nós vamos vencer. E a mulher olha e diz assim: é verdade, nós vamos vencer. E os filhos falam: é verdade, pai, vai dar tudo certo, fica frio, vai dar tudo certo. Restaurando o alimento que precisa estar, você tem um provedor. Se o diabo tem soprado nos seus ouvidos, você não vai conseguir. História bonitinha, mas você não vai conseguir. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você: você tem um provedor, pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá. Agora receba, presta atenção, receba. Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. E os primeiros frutos que vocês vão colher é dentro da casa de vocês. Em tudo vocês serão enriquecidos, em tudo vocês serão enriquecidos, em cada compartimento da reforma que eu estou fazendo dentro da sua casa, você será enriquecido, em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes dos teus próprios entendimentos. Quem considera atentamente a instrução prospera.
e bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Fica de pé e recebe nesta noite o poder do Espírito Santo para essa transformação dentro da sua casa. Abaixa sua cabeça agora e ore ao Senhor. Como está a sala de jantar da sua casa? Como está o lugar de comunhão? Como está o lugar de alimentação da sua casa? Como está o lugar mais íntimo da sua casa, com toda a família? Está precisando de reforma? Você não veio aqui hoje à noite só para ouvir uma palavra. Você veio hoje à noite porque do céu o Senhor vai derramar poder. Se você precisa deste poder na sua vida, para esta reforma na sua vida, todos de cabeça baixa, simplesmente levante suas mãos para o alto, porque agora o Senhor vai derramar. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Talvez nós estejamos vendo algum filho e filha nossa passando por dificuldade nos casamentos, talvez pensando em desistir. Talvez você esteja com tudo certo na sua casa, mas você está sofrendo hoje porque você está vendo filhos se separando, netos sem pai ou netos sem mãe. Hoje o Senhor diz: eu vou derramar poder. Eu sou o provedor da casa de vocês. É somente meu o desejo de reformar a tua vida, o teu coração, porque toda reforma começa primeiramente conosco. São os sonhos que Deus coloca no nosso coração, é a restauração que Ele faz na nossa vida. Então, queridos, nesta noite você não veio só para ouvir uma palavra. A moeda da reforma é a fé. Se você não tinha fé para a restauração do seu casamento, o Senhor vai dar. Se você não tinha fé para ver a volta de um filho, o Senhor vai dar. Se você não tinha fé para ver seus filhos restaurando as casas deles, o Senhor vai dar. Se você estava sem fé, sem moeda para esta reforma, para ver esta reforma, o Senhor te trouxe hoje aqui à noite para você receber. Ele vai depositar os recursos que você precisa, e o recurso que você precisa chama-se fé. Esta é a moeda do céu. Pai, em nome de Jesus agora, olha para os nossos corações. Cada um de nós aqui tem uma história. E hoje o Senhor falou sobre a mesa, sobre este lugar, a sala de intimidade, a sala de restauração, a sala de comunhão, a sala do alimento. Como nós vamos conseguir viver se não nos alimentarmos? E o Espírito Santo diz à sua noiva, o Espírito Santo diz à igreja do Senhor: eu estou fazendo reformas na sua vida. Eu tenho uma provisão para esta reforma. Vai sair a incredulidade e você vai começar a crer. Vai sair a angústia, a dor, o medo, e vai entrar a alegria, a perseverança, a satisfação. E tudo aquilo que o inimigo roubou ou depositou como entulho na sua casa vai sair com essa reforma. Por isso agora, Senhor, nós te pedimos. E o Senhor disse: quem precisa de fé, peça. É a força que nós precisamos nesta noite, Pai, para sermos coparticipantes desta reforma que o Espírito Santo está fazendo em nós e nas nossas famílias. Por isso, nesta hora, Espírito Santo de Deus, dispensa
sobre estes que estão com as mãos erguidas em súplica diante do Senhor. O pão da vida, o vinho, Senhor, mas dispensa também a provisão, a fé, que muda qualquer e toda situação. Que hoje à noite, estes irmãos que estão diante da tua presença, sejam agora revestidos desta fé, para que eles possam acessar as coisas do reino de Deus, e eles possam ver como o Senhor vê, e eles possam agir conforme a tua palavra diz que devamos agir. Em nome de Jesus, amém.